Bom, gente, hoje nós vamos então dar início, né, ao nosso estudo do Libertação. É um excelente livro, tá? E nós vamos hoje fazer o prefácio e ele tem material muito, muito interessante, tá? A gente vai tentar terminar ele hoje, mas não sei se vai dar, não. Porque, apesar de ser um prefácio bem curtinho do Emmanuel, tem muito material importante aqui, tá? Para a gente poder trabalhar. A apostila saiu com um pequeno erro do estagiário. Vocês O desenho está aqui do livro Entre os Dois Mundos de Quinta. Mas será devidamente corrigido na próxima edição, né, Rosana? Rosana falou que isso valoriza a obra, né? Depois, né? Rosana, você lê para a gente, então, por favor, o iniciozinho, a gente vai dividir em três partes o prefácio, tá, gente? Ante as portas livres. Ante as portas livres de acesso ao trabalho cristão e ao conhecimento salutar que André Luiz vai desvelando, recordamos prazerosamente a antiga lenda egípcia do peixinho vermelho. No centro de formoso jardim, havia grande lago adornado de ladrilhos azul turquesa, alimentado por diminuto canal de pedra, escoava suas águas do outro lado, através de grade muito estreita. Nesse reduto acolhedor vivia uma comunidade de peixes, a se refestelarem nédios e satisfeitos, em complicadas locas, frestas e sombrias. Elegeram um dos concidadãos de Barbatanas para o encargo de rei, e ali viviam plenamente despreocupados entre a gula e a preguiça. Junto deles, porém, havia um peixinho vermelho, menosprezado de todos. Não conseguia pescar a mais leve larva, nem refugiar-se nos nichos barrentos. Outros, vorazes e gordalhudos, arrebatavam para si todas as formas larvárias que ocupavam, displicentes, todos os lugares consagrados ao descanso. O peixinho vermelho que nadasse e sofresse. Por isso mesmo era visto em correria constante, perseguido pela canícula ou atormentado de fome. Não encontrando pouso no vastíssimo domicílio, o pobrezinho não dispunha de tempo para muito lazer e começou a estudar com bastante interesse. Fez o inventário de todos os ladrilhos que enfeitavam as bordas do poço. Arrolou todos os buracos e nele existentes e sabia, com precisão, onde se reuniria maior massa de lama por ocasião de aguaceiros. Depois de muito tempo, à custa de longas perquisições, encontrou a grade do escoadouro. À frente da imprevista oportunidade de aventura benéfica, refletiu consigo: não será melhor pesquisar a vida e conhecer outros rumos? Optou pela mudança. Apesar de macérrimo pela abstenção completa de qualquer conforto, perdeu várias escamas com grande sofrimento, a fim de atravessar a paisagem estreitíssima. Pronunciando votos renovadores, avançou otimista pelo rego d'água, encantado com as novas paisagens, rica de flores e sol que o defrontavam, e seguiu embriagado de esperança. Em breve, alcançou grande rio e fez inúmeros conhecimentos. Encontrou peixes de muitas famílias diferentes, que com ele simpatizaram, instruindo quanto aos percalços da marcha e descortinando-lhe o mais fácil roteiro. Embevecido, contemplou nas margens homens e animais, embarcações e pontes, palácios e veículos, cabanas e arvoredos. Habituado com pouco, vivia com extrema simplicidade, jamais perdendo a leveza e a agilidade naturais. Conseguiu, desse modo, atingir o oceano, ébrio de novidade e sedento de estudo. De início, porém, fascinado pela paixão de observar, aproximou-se de uma baleia, para quem toda a água do lado em que vivera não seria mais do que diminuta ração. Impressionado com o espetáculo, abeirou-se dela mais do que devia e foi tragado com os elementos que lhe constituíam a primeira refeição diária.
Em apuros, o peixinho apritorou a Deus dos peixes, rogando proteção no bojo do monstro, e não obstante as trevas em que pedia salvamento. Sua prece foi ouvida, porque o valente cetáceo começou a soluçar e vomitou, restituindo as correntes marinhas. O pequeno viajante, agradecido e feliz, procurou companhias simpáticas e aprendeu a evitar os perigos e tentações. Muito bem. De aquário. Godoy, seja bem-vindo. Dolores. Muito bem. Obrigado, Zé. Abração. E tem 1.1. E tem 1.1 da nossa apostila, tá? Analisando essa passagenzinha aqui, começando a analisar essa passagenzinha do prefácio do Emmanuel. Aí escreve o seguinte: começamos nosso estudo com o prefácio de Emmanuel a respeito da obra que estudaremos e que inevitavelmente nos traz à lembrança o mito da caverna de Platão. Nos dois casos, temos um grupo que está confinado a um ambiente onde os que ali se encontram acreditam ser essa a única forma de expressão da realidade. Para Platão, a percepção daqueles prisioneiros da caverna representa uma visão bem perfeita da realidade, de tal forma que poderíamos dizer tratasse mais de uma ilusão do que de uma representação da realidade. Acho que a maioria já deve conhecer esse mito, né, da caverna de Platão. Aquelas pessoas que estão ali acorrentadas, é uma caverna, vários indivíduos estão acorrentados. Hã? Isso aqui tem tudo a ver com o mito da caverna de Platão, né? E eles estão, na verdade, olhando a parede na frente deles, atrás deles, fora da caverna, passam vários indivíduos, várias pessoas com cestos, carregando cestos, carregando alguma coisa. E tem o sol e também tem uma chama atrás acesa, uma fogueira, que joga a sombra daquelas pessoas de uma maneira muito imperfeita, porque nem a sombra completa é projetada na parede. Então, todos aqueles prisioneiros que estão ali, eles acham que a realidade é aquilo. Porque tudo é escuro, você não consegue ver ninguém que está do teu lado, você só consegue ver aquela sombra projetada na parede. Tá? Aquela sombra projetada na parede. É muito parecido. Aí depois, um dos prisioneiros, ele se solta, ele consegue se soltar, vai lá fora, aí ele toma contato com as pessoas. Primeiro ele tem uma dificuldade muito grande, porque o olho dele estava muito acostumado àquela escuridão da caverna. Aí ele vai ter que tomar contato com a luz do sol, né? E aí ele tem uma dificuldade muito grande, mas ele vai se adaptando o olho dele e tal. Aí quando ele volta para contar para os amigos dele o que ele viu lá fora, que eles poderiam tentar se soltar e encontrariam o que seria a realidade, vamos dizer assim, eles, na verdade, não acreditam nele, né? Então, vai acontecer mais ou menos a mesma coisa aqui com o peixinho vermelho, né? Ele vai por bondade, por misericórdia, por amizade com os companheiros que, mesmo tendo tratado ele mal, né? Ele vai voltar lá e eles não vão aceitá-lo, né? Para quem já leu o prefácio. Então, é muito parecido, mas que para Platão, todo mundo da matéria, tudo que está aqui é uma representação imperfeita do mundo das ideias. E a forma de você chegar a esse mundo das ideias, esse mundo da perfeição, é através da filosofia. Para Platão era dessa forma, né? Nós temos a filosofia, mas também temos as revelações religiosas, temos várias formas de penetrar esses mundos, porque de fato a Terra é ainda vamos dizer assim, Uma cópia mal feita. é assim, é uma cópia mal feita, mas veja, a gente tem que sempre colocar as coisas nos seus lugares, né? Ela é uma cópia mal feita, mas nós ainda estamos num estágio que a gente não pode querer muita coisa melhor do que isso. O que nós temos. Hã? Nós também estamos mal feitos. Nós estamos em construção, né? É aquele negócio que eu falo. É como se fosse um prédio que está em construção. Você olha dele, aquela bagunça, tem sujeira para todo lado, tem parede que está feita, parede que não está feita, tem fio solto. Aí você olha lá dentro, parece que aquilo ali é uma bagunça, mas não é. É uma obra que está em construção. Nós estamos em construção. Enquanto estivermos em construção, a visão que se tem de nós é ainda uma visão imperfeita, vamos dizer assim, né? Mas, na verdade, na mente de quem produz
que está construindo aquele prédio, digamos assim, que é Deus, nós somos perfeitos. Porque ele já está vendo o passado, o presente e o futuro. Ele vê desde a primeira pedra que foi colocada ali no alicerce até a última coisa que será colocada nesse prédio, nessa construção. Muito, muito além do que nós já estamos vendo, né? Então, essa construção é gradual. O planeta Terra é um mundo de imperfeição em termos. É o mais perfeito para a gente, mas é imperfeito se comparado, de fato, a outros mundos mais elevados que nós ainda não fazemos por onde merecer. Então, temos que ficar felizes pelo que temos aqui, né? Mas eu acho que eu sempre soube um segundo olhar. Se você olha, até o nosso corpo, são tantos detalhes, né? É uma coisa, uma máquina maravilhosa. Tá, ué. Mas aí, vamos lá, continuando aqui. Então, mas a ideia é essa, entendeu? Você tem Platão, o paralelo que existe com Platão é idêntico nessa situação aqui. O mundo das ideias e o mundo, digamos, imperfeito da matéria. E para o peixinho, mesma coisa. Que eles estavam lá dentro, só conseguiam ver aquele mundo dentro das possibilidades deles, né? Aí, continuando aqui, para o filósofo ateniense, a visão dos prisioneiros da caverna significa, entre outras coisas, que nossa percepção do mundo é, de certa forma, uma ilusão, pois vemos apenas a projeção, as sombras projetadas dentro da caverna, de formas reais fora da caverna, e as confundimos com a realidade. Ou seja, aquelas sombras projetadas na parede, nós achamos que tudo se resume àquilo, quando na verdade aquilo é apenas uma projeção de algo que é muito mais completo, né? Que é um ser humano ali atrás, que ainda é uma projeção muito incompleta se considerarmos a angelitude, por exemplo. E talvez acima da angelitude existam outros níveis, os níveis crísticos. Então, nós vamos observando que nós vamos galgando outros patamares, né? Sobre essa coisa de a gente interessar e Sim, a gente vai tratar isso aí. Porque a gente fica, né, nessa. A gente se acostuma. Umbral. Acho que se eu não me engano, a gente vai comentar isso aqui, mas eu não tenho certeza, mas acho que a gente vai. Por exemplo, umbral. Tem espírito que não quer sair de lá. Porque ele se acostumou com o umbral, ele se acostumou com aquela situação ali. Tem espíritos que estão centenas de anos ali. E não querem sair. E olha que tem muita ajuda, né? Muito auxílio, muita tentativa de resgate desses espíritos, não saem. Quantas pessoas ficam vivendo uma situação de sofrimento e não querem deixar aquele sofrimento, não querem largar a raiva, não querem largar o sentimento de culpa, né? E é uma zona de conforto que você cria, conforto entre aspas, mas né? outras vezes para sair envolve um sofrimento, que na verdade é um ensinamento. E a pessoa também não quer. Você sabe uma coisa, Cíntia, que acontece muito, é que toda mudança envolve esforço, sacrifício, né? E fazer esse sacrifício para a mudança é o mais difícil. E é difícil você sair do estado que você está. Você se acostuma. Né? Dá trabalho. Dá trabalho. É a mesma coisa. Você está fazendo Eu uma. acho também você encarar aquilo que você é o que é o pior, né? Porque às vezes você tem uma imagem de você que é muito boa, mas, por exemplo, se você começa a olhar ou procurar, tentar se melhorar, você não vai ver que você não está gostando. Então, eu falei, peraí, melhor ficar onde eu estou. A pessoa pode ter, por exemplo, uma visão depreciativa dela. Ela pode ter uma visão que ela não se acha merecedora. E ela não sai daquele lugar que ela está, se ela não se acha merecedora. Teve um espírito aqui uma vez, aí no passe, né, viram que ele veio para ser recolhido, ele era um escravo, mas ele estava com medo de ser recolhido, de ir para outro lugar. Porque é aqui que ele estava vendo, ele já estava acostumado. Ali naquele poço, todos aqueles peixes teriam medo de sair dali. Só que são passos, né, que a gente precisa dar. E aí, continuando. Só que para Platão, o processo é um pouco mais voltado para a compreensão de que todo mundo, mesmo o que contém as formas fora da caverna em que estamos inseridos, o mundo da matéria, nada mais é do que uma pálida e incompleta representação do mundo das ideias, de um mundo do ideal, cuja filosofia é um dos caminhos para encontrá-lo.
A ideia de Platão pode ser encontrada, de certa forma, nos grupos cristãos gnósticos do século II e III, que rivalizavam em termos teológicos com o cristianismo paulino e apostólico. Você já deve ter falado de grupos gnósticos. Eram grupos que escreveram, ficaram algumas obras, foram recuperadas, alguns evangelhos, alguns atos, alguns apocalipses, né? E os grupos gnósticos, eles acabaram representando uma vertente dentro do movimento cristão. Final do século I, todo o século II, todo o século III. E, por exemplo, o evangelho mais famoso que nós temos dos gnósticos, que não está na Bíblia, é o Evangelho de Tomé. O Evangelho Gnóstico de Tomé. Tem até um livro do Hermínio Miranda que analisa esse livro. Eu gosto muito de ler esse evangelho. Na verdade, a gente chama de evangelho, não é bem um evangelho, é um conjunto de ditos, tem algumas parábolas, são 104 logias que a gente chama, né? São 104 logiões. E ele é o mais conhecido, mas ele é protognóstico, ele não é aquela gnose muito desenvolvida, não. E tem outros, Evangelho de Maria de Madalena, esse é bem gnóstico também. Você tem vários, uma quantidade bem grande que foi descoberta. A maior parte deles, a gente tinha noção deles pela citação dos pais da igreja, do século II, século III, Santo Irineu, né, São Tertuliano. Todos esses escreveram muito sobre isso. Eles combatiam muito a gnose. E aí, o que acontece? Eles eram contra esse movimento cristão gnóstico. E aí a gente conhecia através deles. Depois, em 1945, foi descoberto no Egito, em Nag Hammadi, uns restos de um mosteiro onde estavam enterrados umas ânforas grandonas de barro com vários papiros lá dentro, né? Pergaminhos também. E aí, dentro desses pergaminhos, nesses papiros, nós tínhamos várias... Tinha a República de Platão, né, escrito ainda no escrita chamada cópita, que era uma escrita antiga, que era uma mistura do egípcio com o grego, koiné, né, do Novo Testamento, chamado cópita, que era falado ali no Egito. Então estava tudo em cópita, esses documentos. Aí foram descobertos lá um monte desses evangelhos, sabe? E até hoje esses documentos estão sendo estudados ainda. Então a gente teve uma nova visão sobre os evangelhos gnósticos a partir daí. A visão deles era muito influenciada por Platão, tá? A gnose, a gente não conhece bem a origem da gnose cristã, mas a gente sabe que ela tem uma influência um pouco do judaísmo, um pouco do platonismo, do neoplatonismo, né? Há alguma influência também de uns mitos orientais ali dentro que formaram esse grupo de ideias, que eles achavam que a matéria, vejam, olha só que coisa interessante, para os cristãos da linha apostólica ou da linha paulina, como é que era a salvação? Era a sua ressurreição. Ressurreição na carne. Essa era a visão. Ainda que fosse que Paulo falasse de um corpo, digamos assim, diferente, mas para a maioria dos cristãos eles achavam que era ressurreição física mesmo. Para os gnósticos isso não tinha sentido, porque eles entendiam que os seres de luz caíram, houve uma grande catástrofe, o mito gnóstico era assim, houve uma grande catástrofe e esses seres de luz caíram na Terra. Então, digamos assim, eles estavam a nossa busca era de libertação desse mundo para retornar a esse mundo de luz, não com o corpo físico. Então, lembra muito, por isso que tem muita influência platônica dentro da ideia dos grupos gnósticos. Mas quem prevaleceu foi o cristianismo paulino e petrino, né, ou apostólico, como a gente costuma dizer, tá? São os 4 evangelhos. Bom, e 1.2. Na lenda egípcia trazida por Emmanuel, nos deparamos com uma situação em que, se compararmos esses peixes com a humanidade, veremos o quanto é real confundirmos caminho com objetivo, meio com os fins. Estamos encarnados em um mundo em que, pelas injunções de nossa ligação com a matéria, especialmente nosso próprio corpo físico, e o estabelecimento de um ego persona, onde esquecemos outras experiências e, logicamente, outros egos personas vivenciados no passado, podemos facilmente conviver na Terra como sendo uma finalidade existencial, quando certamente não é. A Terra é tão somente um caminho. Há um provérbio budista, e existem diferentes versões em outras tradições religiosas, que diz: vê que a vida é uma grande ponte, não constrói nela tua casa, atravessa somente. Esse provérbio, ele também tem uma versão dele
muito interessante que o Thich Nhat Hanh, que é um monge budista vietnamita, ele já é desencarnado, né? E ele contava também que era o seguinte: o indivíduo, a vida é mais ou menos assim, é como se você tivesse teu corpo físico. Imagina uma pessoa que precisa atravessar um rio. A vida é esse rio. Aí você pega uma canoa. Aí você vai, coloca essa canoa no rio e começa, faz a longa travessia, um rio longo, né? Um rio largão. Aí você chega lá do outro lado, aí agora você vai fazer a tua jornada pela terra, pela floresta, pelas matas. Aí você bota a canoa na cabeça e segue em frente, entendeu? Atravessando assim que ele coloca. Você não consegue se desgarrar da canoa, apesar de você não precisar mais dela. Você já atravessou o rio, não precisa mais da canoa. Olha quantos espíritos desencarnados não estão carregando essa canoa ainda. Não mais porque fisicamente não é possível, porque o corpo já se decompôs, mas psiquicamente eles ainda acham que precisam de um corpo físico. E isso traz muito sofrimento, né? Então, isso é confundir meio com a finalidade, né? É confundir caminho com objetivo, né? Na Terra, a gente está aqui com isso é um meio, é um caminho para a gente alcançar um objetivo. Aí o que a gente faz? A gente coloca o objetivo aqui dentro. Não que isso esteja totalmente errado, porque dentro do nosso nível evolutivo, colocar objetivos aqui faz parte. A gente só não pode deixar que isso envolva a gente demais. Porque senão a gente vai ficar igual os peixinhos dentro daquele poço que não conseguem ver além daquilo ali. Nós temos que estar ancorados na matéria? Temos, é óbvio que temos. Senão nós não estaríamos encarnados aqui. Mas a nossa mente tem que estar sempre vislumbrando o transcendente, né? Nós temos que ter sempre, porque é de lá que nós vimos. Nós viemos de lá, nós viemos do mundo espiritual. Então nós temos que manter esse equilíbrio entre essas duas forças. E eu acho que um dos grandes dilemas da humanidade hoje é esse, a necessidade de buscar o espiritual, mas não querer largar o material. Aí vem várias razões, por medo, por não querer fazer o esforço necessário, por condicionamento, né? Por várias Oi. razões. Oi, Lia. Não, é o Gutinho que está me chamando, Ah, desculpe, tá, viu? tranquilo. Então, assim, essas questões aqui, elas são, na verdade, as mais fundamentais. Essa é uma historinha simples que a Emmanuel coloca, mas, cara, isso aqui é um material, assim, para a gente fazer uma reflexão de tudo que representa. O que que nós estamos fazendo nessa vida, né? Qual a nossa razão de estarmos aqui? A vida é um objetivo em si mesmo, e muita gente acredita nisso. Ou a vida é um meio, a vida que eu me refiro assim, nossa vida como encarnados, né? Ou ela é só um meio para poder me projetar para um outro patamar. Ela é uma ponte que eu vou atravessar ou eu vou construir uma casa em cima dessa ponte? Tem um monte de espíritos construindo casas em cima. Nós mesmos já várias vezes construímos casas em cima dessas pontes. Pode ser uma encarnação inteira, pode ser depois da desencarnação você continua preso. Isso é uma das razões que leva. E olha, Platão, você vê 300 anos antes de Cristo, Platão estava lá trazendo a noção do mundo das ideias para que você, claro, ele buscava através da filosofia, você tentar compreender esse mundo, viver na Terra, mas buscar através da filosofia. Não é à toa que Kardec coloca Platão e Sócrates no início lá do Evangelho segundo o Espiritismo, né, na introdução, quando está tratando deles. Está tratando, fala que é da semelhança com a doutrina espírita, dessas visões. Isso é uma questão chave para nós, né? E é uma coisa que a doutrina espírita trabalha muito, esse equilíbrio entre o material e o espiritual. 1.3. Aliás, no plano espiritual, em regiões umbralinas, por incrível que pareça, encontraremos situações semelhantes. Não importa se o local em que vivemos nos causa dor ou desconforto, tristeza ou apatia, mas podemos nos acostumar com ele e permanecer estacionários. O peixe é o que a Cintia tinha falado da zona de conforto. A gente, de vez em quando, usa esse termo aqui também, zona de conforto. Você se acostuma com a dor. Tem pessoas que se acostumam a viver sofrendo e acham que aquilo ali, digamos assim, é meio que um destino para ela. Ou então, ela não quer fazer o esforço, ou ela tem medo. Tem espíritos que têm medo de saírem da situação que estão, porque sabem que terão que enfrentar dificuldades em processos encarnatórios difíceis, né? Outras pessoas já encarnadas têm medo porque elas vão ter que enfrentar um desconhecido. Gente, todo passo rumo à transcendência é um passo rumo, vamos botar entre aspas, ao desconhecido. Todo ele é.
Quem pode afirmar com certeza, quando nós desencarnarmos, se nós vamos para uma colônia de luz ou se nós vamos para um umbral? Quem que pode dizer com certeza? Não podemos dizer com certeza, porque nós, assim, nós não sabemos se nós conseguimos cumprir corretamente aquilo que nós nos comprometemos. E quem vai cobrar isso somos nós mesmos. Não estou falando que ninguém vai obrigar a gente a ir para um lugar, não. Nós mesmos é que vamos ter um pouco mais de claridade, um pouco mais de lucidez, olhar para trás aquilo que nos comprometemos, aquilo que realmente fizemos, né? Então, assim, esse passo, gente, ele é mais complicado que a gente imagina, né? Mas inúmeras criaturas o fizeram, né? E tem que ser feito, não há outra forma, né? Não tem outra maneira de isso funcionar, né? É, o peixe dessa lenda foi forçado pelas circunstâncias a buscar algo além, mas possivelmente ele trazia também dentro de si alguma bagagem de conhecimentos no qual aquele mundo já não lhe era aprazível. Isso nos diz muito sobre a importância da dor evolução, como um mecanismo para que pensemos bem antes de construir a casa sobre essa ponte. Mas a evolução espiritual, naturalmente, começa a nos chamar para algo mais do que apenas o desfrute de pequenos prazeres que estão muito longe da grandeza a qual todos estamos destinados. Dor evolução, gente, é aquela que não tem um fator kármico vinculado a ela, objetivamente, mas é uma dor difusa, que faz parte desse mundo, né? Não é à toa que Buda, quando vai falar suas 4 nobres verdades, né, o Siddhartha Gautama, ele diz assim: o mundo é sofrimento. Porque ele reconhece que o mundo, se você tentar encontrar, por mais que você encontre objetivos aqui, apenas aqui, eles são impermanentes, eles são transitórios. Você vai envelhecer, você vai ficar doente, você vai perder entes queridos, perder entre aspas, né? Entes queridos, seu negócio vai falir, você vai ter medo, ou você vai ter apego demais. O apego também causa muito sofrimento. Tanto a aversão quanto o apego são causadores de sofrimento. Então ele reconhece, vê isso, mas ele não diz que não há solução. Ele diz que a solução está dentro da própria criatura em aprender a transitar dentro desse mundo, né? Quando ele começa o conjunto das 4 nobres verdades. Primeira nobre verdade, o mundo é sofrimento. Segunda nobre verdade, o sofrimento é causado pela ignorância e pelo apego. Terceira nobre verdade, há uma forma de vencer o sofrimento. E a quarta nobre verdade, essa forma de vencer o sofrimento é o caminho óctuplo. É um caminho de 8 etapas que ele ensina dentro das tradições mais antigas do budismo. Todos reconheceram essa característica, né, do sofrimento como uma dor evolução, além da dor kármica também. Geralmente as mais intensas são kármicas, mas as dores evoluções, por exemplo, doenças, muitas doenças que às vezes nós temos, todas elas são lembretes para que nós não nos apeguemos demais ao corpo. Entendamos que o corpo é transitório, ele está servindo, é uma máquina maravilhosa que por mais que a gente imagine equipamentos sofisticados, né, eles não chegam nem perto do funcionamento de uma única célula nossa, da maneira de toda a sabedoria que existe em quem constrói isso, né, na mente de Deus que elaborou isso. Mas, ainda assim, isso aqui é transitório, então a gente não pode se apegar demais à matéria. A gente tem que viver a matéria, um passo de cada vez, e evoluindo para fora desse processo. E a dor sofrimento está sempre nos chamando a atenção para que a gente não se distraia. Olha só esse peixinho que aconteceu com ele. Os outros conseguiram meio que encontrar os seus nichos de zona de conforto, onde eles se sentiam bem comendo larva, comendo isso, comendo aquilo, minhoca, papapá. O peixinho passava fome, dificuldade. Então, às vezes, a gente acha que uma pessoa que está passando certas dificuldades na vida dela, ela assim, está sendo vítima, sei lá, de um processo da vida, está sendo injusta com ela, mas na verdade aquilo está sendo uma disciplina. Muitos espíritos superiores que vêm à Terra, eles pedem para vir com problemas para serem disciplinados. O Chico mesmo, você vê, Chico Xavier, ele tinha um monte de doenças que ele veio, né? Vários deles, a irmã Dulce tinha um problema seríssimo de pulmão, né? Não sei se era fibrose cística, ela tinha um problema seríssimo de pulmão. A Maria Teresa de Calcutá, a gente achava que era uma pessoa extremamente forte, ela tinha dores de cabeças horríveis. Isso só foi depois ser descoberto quando o confessor dela, depois que ela desencanou, o confessor dela falou que ela sofria enxaquecas terríveis e ela não parava o trabalho dela. Mas muitas vezes o espírito pede isso mesmo para que ele se mantenha assim, sem ser tentado.
para ele se manter sempre atento, sempre orando, sempre em oração, sempre pelos riscos, entre aspas, que representa o processo encarnatório, quando você pode facilmente se deixar conduzir, como aqueles peixes que se acomodam, como esses peixes da história, né? Se acomodam ali. Agora, esse peixinho, a vida, tadinho, deu umas espetadinhas nele, mas isso ajudou. Fez ele ficar magrinho para passar ali naquela grade, né? A história dos anjos com a vaquinha, que dois anjos estão passando no lugar, vê um casal com uma vaquinha numa pobreza enorme. Aí o anjo menor vê e fala assim, a gente podia ajudar ele. Aí o outro fala, joga a vaca no penhasco. Ele, como? Ele joga a vaca no penhasco. Aí jogou. Aí ele, arrasado, porque ele era o único meio de vida. Quando eles voltam, tempo depois, a fazenda tinha se transformado. Aí o padre pergunta, o que que houve? Ah, é que a nossa vaquinha morreu, a gente teve que arrumar outros meios de sobreviver. Ué. É isso aí. Rosana, você lê para a gente então, próximo aí. Plenamente transformada em suas concepções do mundo, passou a reparar as infinitas riquezas da vida. Encontrou plantas luminosas, animais estranhos, estrelas móveis e flores diferentes no seio das águas. Sobretudo, descobriu a existência de muitos peixinhos, estudiosos e delgados, tanto quanto ele, junto dos quais se sentia maravilhosamente feliz. Vivia agora sorridente e calmo, no palácio de coral que elegera com centenas de amigos para a residência ditosa. Quando, ao se referir ao seu começo laborioso, veio a saber que somente no mar as criaturas aquáticas dispunham de mais sólida garantia, de vez que, quando o estio se fizesse mais arrasador, as águas de outra altitude continuariam a correr para o oceano. O peixinho pensou, pensou, e sentindo imensa compaixão daqueles com quem convivera na infância, deliberou consagrar-se à obra do progresso e à salvação dele. Não seria justo regressar e anunciar-lhes a verdade? Não seria nobre ampará-los, prestando-lhes ao tempo valiosas informações? Não hesitou. Fortalecido pela generosidade de irmãos benfeitores, que com ele viviam no palácio de coral, empreendeu comprida viagem de volta. Tornou ao rio, do rio dirigiu-se aos regatos, e dos regatos se encaminhou para os canaizinhos que conduziriam ao primitivo lar. Esbelto e satisfeito, como sempre, pela vida de estudo e serviço a que se devotava, parou a grade e procurou ansiosamente os velhos companheiros. Estimulado pela proeza de amor que efetuava, supôs que o seu regresso causasse surpresa e entusiasmo gerais. Certo, a coletividade inteira lhe celebraria o feito, mas depressa verificou que ninguém se mexia. Todos os peixes continuavam pesados e ociosos, repimpados nos mesmos ninhos lodacentos, protegidos por flores de lótus, de onde saíam apenas para disputar larvas, moscas ou minhocas desprezíveis. Gritou que voltara para casa, mas não houve quem lhe prestasse atenção, porquanto ninguém ali havia dado pela ausência dele. Ridicularizado, procurou então o rei de guerras enormes e comunicou-lhe a reveladora aventura. O soberano, algo entorpecido pela mania de grandeza, reuniu o povo e permitiu que o mensageiro se explicasse. O benfeitor desprezado, valendo-se do ensejo, esclareceu com ênfase que havia outro mundo líquido, glorioso e sem fim. Aquele poço era de uma insignificância que podia desaparecer de um momento para o outro. Além do escoador próximo, desdobravam-se outra vida e outra experiência. Lá fora, corriam regatos ornados de flores, rios caudalosos repletos de seres diferentes. E, por fim, o mar, onde a vida parece cada vez mais rica e mais surpreendente. Descreveu o serviço de tainhas e salmões, de trutas e esqualos.
Deu notícias do peixe-lua, do peixe-coelho e do galo do mar. Contou que vira o céu repleto de astros sublimes e que descobrira árvores gigantescas, barcos imensos, cidades praieiras, monstros temíveis, jardins submersos, estrelas do oceano, e ofereceu-se para conduzi-los ao palácio de coral, onde viveriam todos prósperos e tranquilos. Finalmente, os informou que semelhante felicidade, porém, tinha igualmente seu preço. Deveriam todos emagrecer convenientemente, abstendo-se de devorar tanta larva e tanto verme nas locas escuras, e aprendendo a trabalhar e estudar tanto quanto era necessário a venturosa jornada. Assim que terminou, gargalhadas estridentes coroaram-lhe a preleção. Ninguém acreditou nele. Alguns oradores tomaram a palavra e afirmaram, solenes, que o peixinho vermelho delirava, que outra vida além do poço era francamente impossível, que aquela história de riachos, rios e oceanos era mera fantasia de cérebro demente, e alguns chegaram a declarar que falavam em nome de Deus, ao nome do Deus dos peixes, que trazia os olhos voltados para eles unicamente. O soberano da comunidade, para melhor ironizar o peixinho, dirigiu-se em companhia dele até a grade de escoamento e, tentando de longe a travessia, exclamou, borbulhante: Não vês que não cabe aqui nenhuma só de minhas barbatanas? Grande tolo, vai-te daqui, não nos perturbes o bem-estar. Nosso lago é o centro do universo. Ninguém possui vida igual a nossa. Expulso a golpes de sarcasmo, o peixinho realizou a viagem de retorno e instalou-se, em definitivo, no Palácio de Coral, aguardando o tempo. Depois de alguns anos, apareceu pavorosa e devastadora seca. As águas desceram de nível, e o poço onde viviam os peixes pachorrentos e vaidosos esvaziou-se, compelindo a comunidade inteira a perecer atolada na lama. Muito bem. 2.1. Vimos que aquele peixe, ao vislumbrar outro mundo, outra realidade, se encanta com isso e certamente conclui que o lugar em que ele vivia, que acreditava ser tudo o que existia, aquele poço, né, era uma pálida representação do que é o mundo. Aqui devemos ser cuidadosos para entender a profundidade do ensinamento. O peixe, para compreender que onde ele vivera era uma representação muito limitada e mesmo infeliz da verdadeira realidade, se realiza por uma viagem, um deslocamento, onde ele vê, ouve, trava contatos com outros peixes, saboreia outros alimentos, conhece outras paisagens e se vê diante de muitas situações que ele nunca imaginara. Então, ele vai passar uma série de experiências fora daquele ambiente onde ele se encontrava. Na verdade, trazendo para um campo mais espiritual e mental, a percepção dessa realidade não precisa que conheçamos outro lugar e sejamos apresentados a essa nova realidade, ainda que eventualmente isso possa ocorrer. O que a gente quer dizer aqui, gente? Na historinha, não tinha uma outra maneira desse peixe conhecer a realidade que não fosse ele ir para o oceano, tá? Atravessar os rios, os riachos, essas coisas todas. Então, a sensação, a percepção foi trazendo ele isso. Mas nós, na verdade, já passamos por várias experiências de viver em vários lugares diferentes, em muitas vidas. E então nós trazemos, de certa forma, um pouco isso. E temos um potencial dentro de nós de buscar conhecer a verdade, né? É algo que nós trazemos, é inato nosso. Tentar buscar a verdade superior. Então, não é necessário que a gente precise conhecer o mundo onde Jesus vive, o mundo onde Cristo vive, para sabermos o que é um mundo de luz. Nós podemos imaginar isso. E isso nos é trazido através de revelações, né? Assim como Platão buscava pela filosofia conhecer o mundo das ideias, ele não precisava ir até o mundo das ideias. Ele estava tentando explorar isso
pelo uso do estudo, da reflexão, da meditação, e aí só fomos pegar os nossos irmãos indianos, eles vão tentar, pelos textos dos videntes védicos e pelas práticas meditativas e tudo mais. Se nós formos pegar os chineses, eles estavam tentando também obter isso através de vários filósofos que foram se envolvendo, uma coisa que alguns estudiosos chamam de a era axial. Essa era axial é a era que vai mais ou menos aí de uns 800, 900 anos antes de Cristo, onde há uma mudança muito forte no pensamento religioso, que é o seguinte: as pessoas começam a deixar só o ritual, né? Você fazer, tipo assim, você não vê como vai ser a sua vida depois. Você só vê agradar aos deuses agora, né? A gente vê isso refletido na Bíblia também. Assim, quando a gente pega livros mais antigos da Bíblia, nós vamos ver que a visão judaica era bem assim. Depois, à medida que vai avançando, começa a se ter uma visão um pouco além, né? E depois uma visão ética muito forte. Aí, essa ética também começa a acontecer nessa era axial, na Índia, na China, na Grécia, em vários lugares o ser humano começa agora a ver que ele precisa ter, não adianta só ele fazer culto, não adianta só ele fazer oferendas, sacrifícios. Ele precisa ter uma vida ética. Isso vai acontecer em vários grupamentos de povos, em épocas diferentes, em tradições diferentes, com seus missionários vindo, com seus peixinhos vermelhos, trazendo ali essa, essas revelações. Então, nós temos, então, a gente, quando faz esse paralelo, essa analogia aqui, a gente só tem que tomar esse cuidado. O peixinho precisou conhecer para poder trazer e explicar. Mas muitos de nós já recebem, você vê esse livro, Libertação, por exemplo, que o André Luiz vai trazer aqui, ele já está entregando para a gente uma quantidade enorme de informação que a gente vai ver, como os outros livros que nós já lemos, que mostram a realidade espiritual, e se nós pararmos para pensar com cuidado, exercendo o nosso raciocínio, nossa inteligência, exercendo nossa espiritualidade, nossa intuição, nós vamos começar a lembrar também de vidas anteriores, não só na matéria, mas vidas anteriores no plano espiritual, e isso vai vir com muita força para a gente, né? Agora, para dar espaço, para pegar um livrinho desse aqui, e você ler e estudar, muitos não vão querer fazer isso. Dar esse passo exige esforço, exige sair da zona de conforto. Esse é que é o grande problema, né? Bom, continuando aqui. Aqui retornamos na busca de Platão através da filosofia. Em nosso caso, além da filosofia, que também é um recurso que nós temos as revelações religiosas, o exemplo de irmãos mais velhos e mais sábios nos dois planos da vida, que irão nos falar sobre esse outro mundo, que não é apenas um mundo físico, um lugar espacial, mas um estado de espírito, um plano mental. Isso aqui é muito importante também. Os grandes reveladores, os grandes espíritos que vieram a esse mundo nos ensinar, não vieram só falar de um local que há depois da Terra. Eles vieram falar de um estado de espírito, de um estado mental. Não, é assim, mais do que um local para onde vamos, é o estado mental onde nos encontramos. Umbral é um estado mental. É um local, mas é um estado mental, é o reflexo do estado mental. O estado mental vem antes do umbral. Por que vem antes do umbral? Porque o umbral só existe porque existem espíritos que estão num estado de desequilíbrio tal que eles geram no fluido universal aquela produção ideoplástica, né? Aquelas formas mentais que geram umbral. Então, o umbral, antes de ser um lugar, ele é um estado mental. O paraíso, antes de ser um lugar, ele é um estado mental. E você vive na Terra, paraíso e inferno. Indivíduos vivem o seu paraíso e vivem o seu inferno aqui na Terra. E é incrível, a gente aqui vai antecipar algumas coisinhas só, mas bem rápido, tá? Para a gente poder, pelo menos, esse 2 a gente terminar e fica só o restinho para semana que vem, e a gente já começa a cochila 2 já. Jesus, a gente sempre fala, Jesus é o psicoterapeuta das almas, é o maior psicoterapeuta da alma. E ele nos ensinou a não ter que carregar esse inferno conosco. Por exemplo, o que é o ódio, a mágoa, o não perdão, né? O julgamento. Tudo isso é um inferno que a gente carrega dentro da gente. E ele nos ensinou a ter essa visão de que a caminhada, a jornada não precisa ser dolorosa.
né? Ele está mostrando algo, ele diz assim, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Ele está jogando uma meta ousada à frente. Ele nos fala do reino de Deus, mas ele está também preocupado com o estado que a gente cultiva no agora, para que a gente possa fazer essa jornada. Por isso ele fala, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Porque ele é um psicoterapeuta, ele está tirando de nós um peso desnecessário que nós muitas vezes carregamos e não precisaria, né? Por isso que a gente fala que mais que um estado de espírito, um plano mental, do que um estado espacial, né? De um lugar. Além disso, trazemos dentro de nós a lei divina, a semente com potencial de nos fazer evoluir e não ficarmos estacionados em um pequeno lago, engordando, descansando e comendo larvas e minhoca. Que, na verdade, vamos cá para nós, gente. Você pega um espírito de luz lá num plano desse, aí ele olha para a gente e a gente se refestelando com larva, com minhoca, com mosca, na lama. Na verdade, é o que a gente faz. Eu estou falando aqui com analogia, uma metáfora. Mas a gente fica brincando com coisas que nós somos filhos da luz, né? Deveríamos já estar tentando, pelo menos, mudar essa dieta, ainda que a gente não consiga totalmente. Mas você vê, aqueles peixões lá não queriam nada. O peixinho vermelho foi lá, coitadinho. Ele falou, eles nem quiseram se mexer. Talvez, mas olha só, se nós olharmos a vida dos grandes missionários, todas elas foram assim, gente. Todos eles foram escorraçados, foram expulsos. Se você pegar Zoroastro, a gente está falando aqui dessa questão de ter menos ritual, Zoroastro na Pérsia, e essas coisas são todas encadeadas, né? Porque se você pegar o zoroastrismo, quando os judeus vão para a Babilônia, a noção de vida após a morte vem muito do que eles aprendem na Babilônia, que tem, por sua vez, a influência de Zoroastro, que seria por volta de 900 a.C., mais ou menos. Está dentro da era axial. Né? O axial seria por ser uma espécie de um eixo, né, em que o ser humano é colocado agora no centro desse processo. E, quer dizer, a busca da evolução, do crescimento espiritual, da ética, isso agora é o mais importante. Não adianta eu querer agradar os deuses, que a visão predominante era, apesar que para Zoroastro era o bem e o mal, tá? Eram dois deuses, né? Mas a maioria dos sistemas eram mais politeístas, né? E mesmo os judeus também eram monolatristas, não monoteístas. Depois é que eles vão ser monoteístas. O que é monolatrista? Você cultuar um Deus, mas acreditar que existem outros deuses. Tanto é que no primeiro mandamento você vai ver assim, não, vós não cultuareis outros deuses. Ele não está dizendo assim, não existem outros deuses. Que Yahvé está dizendo que você só pode cultuar Yahvé, e não a outros deuses, não prestar culto a outros deuses. Ele não está dizendo que os outros deuses não existem. Porque, na verdade, a visão predominante no judaísmo era a visão chamada monolatria. Monolatria é você idolatrar um único Deus. Você acredita que existem outros deuses, o que é natural dentro do processo da evolução. Aí depois não, depois, mais perto aí da época de Jesus, alguns 200, 300 anos antes, mais ou menos, já começa a desenvolver uma ideia monoteísta. Aí você já não tem mais a visão de outros deuses, só tem um, tá? Como os peixes da lenda egípcia. Trazemos um grande desejo de impulso espiritual, mas apresentamos também uma tendência de acomodação temporária, a zona de conforto, né? Sobre isso é preciso imensa vigilância, estudo, oração, meditação, compaixão. A compaixão é a manifestação pura da essência divina que trazemos, enfim, muitas qualidades, mas que exigem disciplina. O pequeno peixe retorna ao lago de onde saiu por compaixão e genuína bondade. Deseja que os outros vejam e compartilhem toda a grandeza de que ele foi testemunha. Mas, como era de se esperar, ele é desprezado, incompreendido, tido como louco. Isso nos lembra alguém? Certamente, isso aqui é um exemplo aqui. Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, ele era um intérprete de bar extraordinário, um médico alemão, classe média alta. Era o maior intérprete de bar na sua época. Ele larga tudo, vai para a África, para o Gabão, cuidar de pessoas pobres. Ele era protestante. Então, ele vai divulgar lá, né, o protestantismo na África e cuidar de crianças e cuidar de doentes e enfermos. Ele é tido como louco. Quando ele volta para a Alemanha, as pessoas consideram ele maluco. Como é que pode um cara desse, que era um alemão, os alemães já por si só, né, naquela época, início do século XX, já tinham esse pensamento racial superior e tal,
Você vai lá para a África cuidar de crianças pobres, cuidar de crianças doentes, enfermas. E aí ele ainda consegue levar vários médicos com ele, convencer vários médicos, aí volta para o Gabão, para outros países ali da África, né, oriental, e, e aí ele pega e começa esse trabalho, né? Recomeça o trabalho. Ele ganha o Prêmio Nobel, inclusive, depois, né? Prêmio Nobel da Paz. Então, o Albert Schweitzer é o exemplo daquele que foi assim degradado dentro da sua sociedade, né? Os peixes gordos, né? Pachorrentos ali, todo mundo. E ele é um espírito de luz, cara. Um espírito iluminado ali, entendeu? Então, a gente está cheio, mas cheio desses exemplos. Jesus, né? Estamos cheios desses exemplos de Nós espíritos. estamos aqui ainda fazendo essas escolhas. Às vezes nós temos esses conhecimentos, sabemos isso diante de determinadas situações. A gente ainda erra, né? Faz escolhas erradas. Agora, você imagina a pessoa que às vezes não está tentando ter pelo menos um envolvimento, né? Fica mais difícil ainda, né? Fica mais complicado ainda. Certamente nos vem à lembrança muitos missionários que dedicaram suas vidas em processos reencarnatórios quando não precisariam mais estar voltando a esse lago, quando já desfrutam a grandeza do oceano, né? Então, assim, todos esses, a gente tem que ser muito grato, gente, a todos esses missionários. Por exemplo, esse livro e toda a série Nosso Lar e toda a série de Manuel Filomeno, todas as obras, o próprio Kardec, são espíritos que não precisaria mais estar vindo por aqui, não, a maior parte. Pelo menos os que estão acima. André Luiz, sim, mas estou dizendo assim, acima dele, os que coordenaram, deixa eles aí, a lei de ação e reação vai resolver o problema. É mais ou menos o anjo da vaquinha. Deixa que a lei de ação e reação resolve o problema. Só que há compaixão nesse processo. Então, eles vêm por compaixão. E nós não paramos para ouvi-los, né? Para tentar, pelo menos, ainda que você não siga aquilo, mas tente ouvir, tente compreender o que esses indivíduos têm para nos ensinar, esses homens e mulheres, né? Eu tenho lido muito, se não só dentro do espiritismo, né? Apesar que o espiritismo é a minha base, a minha formação, é o meu alicerce, mas eu procuro estudar outros. E a gente vê coisas maravilhosas vindo de outras vertentes, que são espíritos que vêm tentar atender a todas as pessoas, porque as pessoas são diferentes, então elas precisam tentar chegar a essa verdade, talvez por diferentes caminhos, né? Por diferentes formas, mas desde que você tenha, obviamente, um profundo sentido de alguns fatores principais, por exemplo, compaixão, gratidão, né? Perdão, esses elementos, eles têm que fazer parte de qualquer revelação Aquela grandiosa. né? É? Sim. Ela criou aquela farinha, né, para criança. A pastoral, né? E ela morreu no Haiti. Ela foi para o Haiti. Fazendo o projeto. Então, assim, ela morre, assim, a desencarnação dela lembra um texto que nós vamos ler agora do Entre os Dois Mundos, da Zilda Artes. Lembra um caso que nós vamos ver no Entre os Dois Mundos, quando eles levantam a possibilidade que o Silvério viesse a desencarnar do cara que está tentando matar ele. Não vai acontecer, o processo vai ser controlado. Mas aí o Germano explica ao Manuel Filomeno que se ele tivesse desencarnado ali, outros continuariam a obra e ele chegaria como um vencedor no plano espiritual, porque ele morreu pela obra a instituição que ele fez, um grande centro espírita, um asilo, um hospital para pessoas pobres, um missionário assim, trabalhando assim, 20 horas por dia, 18 horas por dia, entendeu? Então, se ele morresse pela causa, chegaria lá. Foi o caso da Zilda Arnes. Ela morre no Haiti, né, no terremoto, tentando provavelmente implementar lá o projeto da pastoral da criança, né, lá dentro, porque ajudaria muito aquelas crianças. Então, assim, a pessoa... mas por que Deus permitiu, gente? Ela chegou lá com honras no plano espiritual. Então, recebida com festa no plano espiritual, porque ela cumpriu com grande maestria, com grande compaixão a missão que ela teve e morreu pela missão que ela teve. Então, isso não é castigo. A nossa visão é muito imperfeita, né, em termos dessas questões. É muito imperfeita. Bom, gente,
A gente, na semana que vem, nós finalizamos o item 3 e aí a gente já começa, já vai ter outra apostila no início do capítulo 1, tá bom? Vou pausar aqui.